Qué hermosa familia. Que família linda. Wow. Mira atrás de ti. Olha atrás de você. ¿Ya viste qué lindos? Você já viu que lindos? Mira junto a ti. Olha, Ajá. olha ao seu lado. Qué lindos. Que lindos. Did you tell somebody today? Você já disse a alguém hoje? Qué lindo. Que lindos. We feel at home. Nós nos sentimos em casa. And yes. E sim, And I want us to honor right now e eu quero que nós honremos agora, with all of our heart, com todo o nosso coração, one of the greatest gifts you have ever received. um dos maiores presentes que você já recebeu. Do you know what that is? Você sabe o que é? The greatest person in your life A maior pessoa na sua vida is the one that builds your faith. é aquela que faz a sua fé crescer. Because if someone is building your faith, Porque se alguém está fazendo a sua fé crescer, they are giving you all of your victories. ele está te dando todas as suas vitórias. Because faith is the victory that overcomes the world. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. So if you have faith, Então, se você tem fé, you have victory. você tem vitória. But faith comes Mas a fé vem by hearing the word of por God. ouvir a palavra de Deus. And how will they hear E como eles ouvirão unless there is a preacher? se não há quem pregue? And God chose you E Deus escolheu você to hear from a woman of God para ouvir de uma mulher de Deus and a man of e de God, um homem de Deus, chosen by Him escolhidos por Ele to speak into your para life falar a sua vida every week. toda semana. So with all of our heart, Então, com todos os nossos Let us honor. corações, let's honor vamos honrar with a great applause com um grande aplauso the life of your pastors, a vida dos seus pastores. Pastor Maida, A pastora Maida, Pastor Giovanni. pastor Giovanni, We love you. nós te amamos. We believe in you. Nós acreditamos em vocês. You are a treasure. Vocês são um tesouro. We receive you. Nós recebemos vocês. We need you. Nós precisamos de vocês. Hallelujah. Aleluia. Yes. Sim. Amen. Amém. Today I want to talk to you about miracles. E hoje eu quero falar com vocês sobre milagres. How many of you have dreams? Quantos de vocês aqui têm sonhos? I want to see this section. Do you Eu quero have ver dreams? desse lado aqui. Você tem sonhos? See? Você tem? I'm going to teach you today principles E hoje eu vou te ensinar princípios that will open the door que vão abrir a porta for the power of God para o poder de Deus to bring miracles to pass. trazer milagres para acontecerem na sua vida. First of all, E antes de tudo, I want to honor the life eu quero honrar a vida of a couple de um casal that have been to me que tem sido para mim one of the greatest gifts from heaven. um dos maiores presentes do céu. I have never met Eu nunca conheci a man of God um homem de Deus that can receive the word que pode receber a palavra and love people e amar pessoas in a way de uma forma like Pastor Celio Rosa. como o pastor Célio Rosa. I thank God for your life, sir. Agradeço a Deus pela sua vida, Senhor. Yes. Sim, Pastor Celio and Pastor Deborah, pastor Célio, pastora Débora, you are the door vocês são a porta to Brazil. para o Brasil. And I always honor the door. E eu sempre honro a porta. And I thank God for your Eu life. agradeço a Deus pela sua vida. I also want to honor the life of my husband. Eu também quero honrar a vida do meu marido, He is watching live. que está nos assistindo ao vivo. He is a man of God Ele é um homem de Deus that serves him with all of his heart. que serve com todo o coração dele. And he sends me E ele me envia like his seed. como a semente dele. And I expect him to receive a harvest. E eu espero que ele receba uma colheita. So thank you to my husband. Então, obrigado ao meu marido. We are grateful to be here. Nós somos muito gratos por estarmos aqui. And now I would like us to stand and pray together. E agora eu gostaria que todos pudéssemos nos levantar e orar juntos. And I want us to honor the name of Jesus. E eu quero que nós possamos honrar o nome de Jesus. The name that is above all names. O nome que é sobre todo nome. The one that created a plan. Aquele que criou um plano. He said you are his workmanship. Aquele que diz que você é obra, criação da mão dele. Created in Christ Jesus. Criado em Cristo Jesus. Unto good
good works para boas obras, that He planned beforehand, e que Ele planejou de antemão, before the foundation of the earth. antes da fundação da terra. There is a plan for your life. Há um plano para a sua vida. He knows exactly where you are. Ele sabe exatamente onde você He está. knows where you're going through. Ele sabe o que você está enfrentando. He knows the impossible. Ele conhece o que é impossível para And você. He's here to connect with your needs. E Ele está aqui para se encontrar com as suas necessidades. We just need to receive Nós só today. precisamos receber hoje. So lift a hand before the Então, Lord. levante as suas mãos diante do Senhor. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, we are here to receive from you nós estamos aqui para receber do Senhor your will, a sua vontade, your plans, os seus planos, your o purpose, seu propósito, your assignment for our a lives. sua missão para as nossas vidas. Speak to us. Fale conosco. Open the eyes of our understanding, Abra os olhos do nosso entendimento, that we would know who we are, para que nós possamos saber quem nós somos the wealth that you have given to us, e a riqueza que o Senhor deu a nós and the power that belongs to us. e o poder que pertence a nós. And to you and only you E ao Senhor e somente ao Senhor be the glory and the honor. seja a glória e a honra. In Jesus' mighty No name. nome poderoso de Jesus. And we all say amen. Todos dizemos amém. Amen. Amém. You may be Vocês seated. podem se sentar. My name is Pastor Anna Sweet. Meu nome é pastora Ana Sweet. I was born in Mexico City, Eu nasci na cidade do México and I was raised by a single mother. e eu fui criada por uma mãe solteira. I gave her a present for Father's Day. E eu dei a ela um presente de Dia dos Pais. I honor her on Father's Day too, E eu honro ela no Dia dos Pais também, because she had to be a father and a mother. porque ela teve que ser uma mãe e um pai. And one of the things that I am grateful for my mother E uma das coisas pelas quais eu sou grato à minha mãe is that even though my father was absent, é que mesmo que meu pai estava ausente, he abandoned us when I was just born. ele nos abandonou quando eu tinha acabado de nascer, She never allowed me to speak against my father. mas ela nunca me permitiu falar mal contra o meu pai. She never poisoned my heart. Ela nunca envenenou meu coração. She always made me honor my absent father. Ela sempre me fez honrar o meu pai ausente. And I want to talk to you today E eu quero falar com vocês nessa noite about how honor is so important. sobre o quão importante é a honra. And it starts at home. E ela começa em casa. And I want to encourage all the mothers. E eu quero encorajar todas as mães aqui. Never, ever Nunca, nunca poison the heart of your child envenene o coração dos seus filhos against the absent father. contra os pais ausentes. How many of you want your children to live a long life? Quantos de vocês aqui querem que os seus filhos vivam vidas longas? Levanta a mão. Well, the Bible says Então, o que a Bíblia diz that if they honor their é que father se and eles mother, honrarem o pai e a mãe deles, they will live a long life eles vão viver uma vida longa. and all will go well with them. E tudo para eles irá bem. So if we want them to live a long life, Então, se quisermos que eles vivam uma vida longa, we must be the first ones nós temos que ser os primeiros to teach them to honor a ensiná-los a honrar their father and their mother. o pai e a mãe deles. My mother raised me A minha mãe me criou, with never allowing me to speak against my father. nunca me permitindo falar mal contra o meu pai. And as I share my E testimony, conforme eu compartilho meu testemunho, you will see how valuable that was. você vai perceber o quão valioso isso foi. I have the honor Eu tive a honra of preaching this message de pregar essa mensagem around the world. ao redor de todo o mundo. In Mexico, No México, in the United nos States, Estados Unidos, in Africa, na África, Brazil, no Brasil, in em London. Londres. And this is what I want the body of Christ to hear. E isso é o que eu quero que o corpo de Cristo ouça. This summarizes everything I ever want to say. Isso resume tudo o que eu possa querer dizer. The greatest dreams of your life Os maiores sonhos da sua vida are behind the instruction estão por trás da instrução of your pastor. do seu pastor. I'm going to say it again Eu vou dizer isso de novo, because somebody didn't shout. porque eu acho que alguém aqui não gritou. Somebody said, I didn't hear that right. Alguém disse assim, eu acho que eu não entendi direito. The greatest dreams of your life Os maiores sonhos da sua vida are behind the instructions estão por trás das instruções of your pastor. dos seus pastores. I believe that with all my heart. E eu acredito nisso de todo o meu coração. And I want to share that testimony with you. E eu vou compartilhar esse testemunho com você. I've had the honor to be with the best. I have the honor to be with the best. Eu tive a honra de estar com os melhores.
Dr. Mike Murdoch is my spiritual O father. Dr. Mike Murdoch é o meu pai na fé. I got to travel with him around the E world. eu pude viajar com ele ao redor de todo o mundo. I had the honor of writing more than 40 books. Eu tive a honra de escrever mais de 40 livros. And all of those dreams E todos esses sonhos, happened because I learned one principle. eles aconteceram porque eu aprendi um princípio: Listen. ouvir. Do you know how to listen? Será que você sabe como ouvir? Listening Ouvir is the greatest proof of honor. é a maior prova de honra. I want you to see Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Nós vamos ler Efésios capítulo 4, 11 and 12. versículos 11 e 12. And this is the only text I'm going to read. E esses são os únicos versículos que eu vou ler com você. And then I'm going to share my testimony Então eu vou compartilhar com você o meu testemunho. and share some principles with you at the same time. E eu vou compartilhar com você alguns princípios ao mesmo tempo. And we see it on the screen for you. E está sendo projetado aqui na tela para And I'm você. going to read it with Pastor Sergio E eu vou here. ler aqui juntamente com o Sérgio. It says in verse 11, E diz no versículo 11: Christ himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers E ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. And I want you to see verse 12. E eu quero que você olhe agora o versículo 12. In the translation in English, Na tradução em inglês, it says to equip. ela diz para equipar você, que é o mesmo que preparar. To equip his people Para equipar, preparar o povo dele for works of service. para as obras do ministério. To equip his people Para equipar o povo dele for works of service. para as obras do serviço do ministério. God has a purpose for your life. Deus tem um propósito para a sua vida. He has specific works designed for you. Ele tem obras específicas designadas para você. If you're in politics, Talvez seja na política, if you're in the marketplace, talvez seja no mercado, if you become a millionaire, talvez seja para se tornar um milionário, if you become a pastor, talvez seja para se tornar um pastor. God created you for a purpose. Deus te criou para um propósito. But for that purpose, you must be equipped. Mas para esse propósito, você tem que ser equipado, preparado. And you will not be equipped in prayer. E você não vai ser equipado ou preparado em oração. Prayer is not in this verse. A oração não está aqui nesse versículo. Now, I'm not saying we shouldn't pray. Eu não estou dizendo que nós não temos que orar. I'm saying if you want to be ready for what God called you to be, Mas eu estou te dizendo que se você quiser estar pronto para o que Deus te chamou para ser, the key is right there. a chave está bem ali. That's the key. Aquela é a chave. I'm going to be very simple. E eu vou manter isso muito simples. They welcome me with open arms. Eles te recebem de braços abertos. So I will be very simple. Então eu vou ser muito simples. If you want to become what God has called you to be, Se você quiser se tornar o que Deus te chamou para ser, you must be able to receive você tem que ser capaz de receber correction, correção, direction, direção, instruction, instrução, counsel. conselho. You must be willing to be equipped. Você tem que estar disposto a ser equipado. No angel is going to equip you in your house. Nenhum anjo vai vir e vai te equipar ou te preparar lá na sua casa. This is the center where you will be equipped. Esse aqui é o lugar onde você vai ser preparado. And if you want to produce much fruit, E se você quiser produzir muito fruto, you must be planted in the house of God. você tem que estar plantado na casa de Deus. I don't know what's your favorite fruit. Eu não sei qual a sua fruta My favorita. favorite fruit is mango. A minha fruta favorita é a manga. And Pastor Sergio, I've never seen mangoes growing from a pot. Mas eu nunca vi mangas crescendo em um jarro. Have you? Você já viu? No. Não. They need to be trees Elas precisam ser with árvores very deep roots. com raízes bem profundas. You know what's the difference between a planted tree and a pot? E você sabe qual é a diferença com uma árvore que é plantada ali num jarro ou num vaso? That the pot is moved from one to another place. É que aquele pote ou aquele vaso, ele pode ser mudado de um lugar para o outro. But a tree is planted. Mas a árvore está plantada. When it rains,
Quando chove, when it's sunny, quando está com sol, when it's winter, quando está no inverno, nothing moves the tree. nada move uma árvore plantada. So if you want to produce, Então, se você quer produzir, you cannot be a tree in a pot. você não pode ser uma árvore num vaso. One day in this church, Dia naquela igreja, one day in another outro church, dia naquela outra igreja, one day in another church. outro dia naquela outra igreja. I got offended here. Aí eu fiquei ofendido aqui, I'm gonna go to another one, eu vou naquela outra ali, but they offended me mas aí there. eles me ofenderam naquela outra. That's a plant in a pot. Isso é uma planta num vaso. That plant cannot produce fruit E essa planta não pode produzir frutos, because their roots are constrained and limited. porque as raízes dessa planta estão restringidas, limitadas. We don't want to limit God. Nós não queremos limitar a Deus. We must be planted Nós temos que estar plantados in the house of the Lord. na casa do Senhor. Well, Pastor, I'm looking for the perfect church. Ah, pastora, mas eu estou procurando pela igreja perfeita. I have news for you. Eu tenho novidades para você. There is no perfect church. Não tem nenhuma igreja perfeita. Because the moment you arrive, Porque no momento em que você chega, it stops being perfect. ela para de ser perfeita. Por supuesto. Claro que sim. I am not perfect. Eu não sou perfeita. So if I arrive, Então, se eu chego, the place stops being perfect. o lugar para de ser perfeito. And one thing I understand, E uma coisa que eu entendo that perfect pastors é que pastores would perfeitos, never tolerate me. eles nunca me tolerariam. We need pastors Nós precisamos de with pastores great compassion. com grande compaixão. And I have a secret for you. E eu tenho um segredo aqui para você. You have them. Você tem eles. You have them. Você tem pastores assim. When I was 17 years old, Quando eu tinha 17 anos de idade, that's when I received Jesus in my heart. foi aí que eu recebi Jesus no meu coração. The first time I came to church, I was drunk. E a primeira vez que eu vim para a igreja, eu estava bêbada. I was drunk. Eu estava bêbada. And I did not know anything about the gospel. E eu não sabia absolutamente nada do evangelho. My heart was broken. Meu coração estava partido. I was a teenager Eu era uma adolescente that became bitter que se tornou tão amarga because of the absence of my father. por causa da ausência do meu pai. I did not understand why he left. E eu não entendi o porquê ele tinha ido embora. And I was in pain. E eu estava com tanta dor. But when I met Jesus, Mas quando eu conheci Jesus, he forgave me of my sins. ele perdoou todos os meus pecados. He washed me with his Ele blood. me lavou com o sangue dele. And he became my E father. ele se tornou então o meu pai. And his love E o amor dele completely satisfied my me heart. satisfez completamente, encheu meu coração. At 17, E quando eu tinha 17 I anos, got to church eu entrei na igreja and I wanted to go to all the services. e eu queria então ir a todos os cultos. We had 7 services per week. Nós tínhamos 7 cultos por semana. And I wanted to go to all of E eu them. queria ir a todos os cultos. I've been crazy for Eu Jesus. fiquei loucamente apaixonada por Jesus. Nobody had to call me. Ninguém tinha que me ligar. Nobody had to pick me up. Ninguém tinha que me buscar em casa. I would take the bus. Eu pegava um ônibus. I was the first one to arrive. Eu era a primeira a chegar lá na I igreja. was the last one to leave. Eu era a última a sair da igreja. And then I got very close to loyal people. Então eu comecei a ficar muito próximo a pessoas que eram leais. Let me tell you who is the most dangerous people. E deixa eu te dizer quem são as pessoas mais perigosas para você. Anybody that disagrees with your pastors. Qualquer um que discorda dos seus pastores. I learned from Dr. Mike Murdock Eu aprendi com o Dr. Mike Murdock that there's 4 kinds of relationships in your que life. tem 4 tipos de relacionamentos na sua vida. Those that add, Aqueles que adicionam, those are the ones that add value to you. são aqueles que vêm e adicionam valor a você. Those that subtract, Aqueles que subtraem de você, those are the ones that make you feel less. que são aqueles que fazem você se sentir menos. Aqueles que multiplicam são os mais importantes. Quem são aqueles que multiplicam? Seus mentores. O microfone da pastora desistiu. His voice is more important. No, tell him, tell him. Ela disse assim: a voz dele é mais importante para vocês. Aquela voz que você vai entender.
Aqueles que multiplicam são os mais importantes relacionamentos para a sua vida. Those that invest in your life knowledge, São aqueles que vêm e investem na sua vida conhecimento. those that make your faith grow, Aqueles que fazem a sua fé crescer. those are the ones that multiply you. Esses são aqueles que te multiplicam. I spent 10 minutes with Dr. Murdoch one day, pastors. Um dia, pastores, eu passei 10 minutos com o Dr. Mike Murdoch. And in 10 minutes, E em 10 minutos, he gave me the key ele me deu a chave to write books. para escrever livros. And I wrote 10 E eu escrevi 10 in 48 hours. em 48 horas. How? Como? A system, Um sistema, a key. uma chave. He multiplied me Ele me multiplicou in 10 minutes. em 10 minutos. When you are with people that multiply you, Quando você está com pessoas que te multiplicam, don't talk, não fale, just listen. só ouça. Come with questions. Venha com perguntas. Come ready to hear. Venha pronto para ouvir. Pastor, tell me what's wrong with me. Pastor, me diz o que está errado comigo? Pastor, in my last 5 years, what's wrong with my life? Pastora, nos últimos anos, o que está errado na minha vida? Pastor Maida, what do you see that makes me not produce fruit? Pastora Maida, o que a senhora vê que não está me permitindo produzir frutos? What's the problem with the way I talk? Qual é o problema com a forma com a qual eu falo? Do I make people comfortable? Será que eu faço as pessoas estarem confortáveis? Am I good to work with a team? Será que eu sou uma pessoa que trabalha bem em equipe? Please correct me. Por favor, me corrija. The best correction you can receive A melhor correção que você pode receber, that will not hurt you que não vai te machucar, is the one that you ask. é aquela que você pede. If you ask for correction, Porque se você pede pela it correção, doesn't hurt you. então ela não te machuca. And I receive a lot of correction. E eu recebi muita correção. I've written books about correction Eu in my escrevi life. livros sobre correção na minha vida. So I understand. Então eu entendo. But I thank God Mas eu agradeço a for my Deus pastor pelo meu pastor, that he would correct me porque ele vinha e me corrigia, so that I would remove the limits para que eu pudesse remover todos os limites and I could qualify e para que eu me qualificasse for another level. para um novo nível. Tell the person next to you, Diga à pessoa do seu lado: if you were ready for the next level, se você estiver pronto para o próximo nível, you would already be there. se você estivesse pronto para o próximo nível, você já estaria lá. But we need to be equipped. Mas nós precisamos ser equipados, preparados. So I would get close to my pastors. Então eu comecei a ficar bem próxima dos meus pastores Only loyal people. e somente pessoas leais. I never heard the gossipers. Eu nunca ouvi os fofoqueiros. I never heard the people in disagreement with my Eu pastors. nunca ouvi aquelas pessoas em discordância com os meus pastores. I never heard people that would criticize them. Eu nunca ouvia pessoas que vinham só para criticar eles. Why? Por quê? Because the channel of my faith Porque o canal da minha fé is too important. é muito importante. Faith comes A fé vem by hearing the word of por God. ouvir a palavra de Deus, But the word of God mas a palavra de Deus comes through his servants. vem através dos servos dele. And in Matthew 10, E em Mateus 10, if I don't receive his servants, diz que se eu não recebo os servos dele, I don't qualify eu não me qualifico for the content para o conteúdo that is inside of que them. está dentro deles. 2 Thessalonians 2:13. 2 Tessalonicenses 2:13. It's a very important verse. É um versículo muito importante. It talks about 3 verbs. Fala sobre 3 verbs. 3 verbos: Receiving, hearing, ouvir, receiving, receber and believing. e crer. And we have to receive from a person. E nós temos que receber através de uma pessoa. We have to receive from imperfect people Nós temos que receber de pessoas imperfeitas the perfect word of God. a palavra de Deus perfeita. And when you allow an offense, E quando você permite que uma ofensa it tries to poison your heart tente envenenar o seu coração, so that you don't hear the word anymore aí então você passa a não ouvir a palavra mais. and you don't receive the power in it. Então você não recebe o poder que tem nela. The most important decision you can make A decisão mais importante que você pode tomar is to protect your ears é proteger os seus ouvidos from wrong voices de vozes erradas that can destroy your faith. que podem destruir a sua fé. Amen? Amém? I started to listen to instructions Então eu comecei a ouvir as instruções dos meus pastores, and I started to get corrections too. comecei a receber as correções também.
And little by little, E pouco a pouco, my pastor started to trust me more meu pastor começou a confiar mais em mim, with more difficult instructions. com instruções mais difíceis. And the miracles began. E os milagres então começaram. One day, Um dia, my pastor said, meu pastor chegou e disse: I want you to go to Seattle, eu Washington. quero que você vá lá para Seattle, em Washington, nos To Estados help a Unidos, pastor. para ajudar um pastor. And I said, I don't have a visa. Eu falei: pastor, mas eu não tenho visto. And he said, am I your pastor? E ele só disse assim: eu sou o seu pastor? And I stopped and I said, yes. E eu parei e eu disse: sim. He said, go anyway. Ele disse: então vá de qualquer jeito. And I thought, oh, E eu pensei assim: my pastor has been praying so much, eu acho que meu pastor tem estado orando tanto he forgot about the law. que ele esqueceu das leis. So maybe I need to explain to Então him, talvez eu precise explicar para ele. Pastor, Pastor, to go to the United States, para ir para os Estados Unidos aqui I do need a México, passport. eu preciso de um passaporte and I need a visa. e eu preciso de um visto. And the government did not want to give me one. E o governo do México não queria me dar um visto. And my pastor said, I said, go anyway. E o meu pastor só disse assim: eu te disse, vá de qualquer forma. I know my pastor was not asking me to do something illegal. E eu sei que o meu pastor não estava me pedindo para fazer algo ilegal. He was inviting me to use my faith. Ele estava me convidando a usar a minha fé. So I thought to myself, Então eu pensei comigo mesma: this is how I will know é assim que eu vou saber if he's a man of God. se ele é um homem de Deus. Because he gave me the Porque instruction. ele me deu a instrução, He's responsible for ele é the outcome. responsável pelo resultado final. So, going from Puerto Vallarta to Seattle Então, sair de Puerto Vallarta até Seattle, lá nos Estados Unidos, required a stop in LA. exigia de mim uma parada em Los Angeles. It was easy to get out of Mexico E sair do México foi fácil para mim, because my mom was one of the bosses in the airport. porque a minha mãe era uma das chefes da companhia aérea de lá. The problem was going to be LA. Mas o problema para mim ia ser lá em Los Angeles. When I got there, Quando eu cheguei lá, they asked me for my passport eles me pediram então meu passaporte, and for my visa, me pediram meu visto, and I gave them an e expired aí passport eu dei para eles um passaporte vencido, and an expired visa. e eu dei para eles um visto vencido, And the officer went crazy. e aquele oficial ficou louco, nervoso comigo. He was very mad. Ele ficou muito bravo. He said, "Are you mocking me?" Ele falou: você está zombando de mim? I said, "No." Eu falei: não. I said, "I tried to get one, Eu disse assim: eu tentei um visto novo, but the government wouldn't give me mas o one." governo não queria me dar um. And he got very mad. E ele ficou muito bravo. So they took me to a little room. Então eles me levaram para uma salinha ali. I was 18 years old. Eu só tinha 18 anos de idade. And they took me to a room E eles me levaram para uma salinha and they started to say, e começaram a dizer: "We're going to deport her. nós vamos deportá-la, We're going to handcuff her nós vamos algemá-la, and she leaves in the next flight." e no próximo voo, saindo daqui, ela sai. And I was waiting on the Lord. E eu estava esperando no Senhor. And I said, "Father, E eu falei: Pai, I'm here because I am sent." eu estou aqui porque eu fui enviada. I want you to hear that word really well. Eu quero que você ouça essa palavra muito bem. Sent. Enviada. My pastor sent me. Meu pastor me enviou. And this is the time we will see E esse é o tempo em que eu vou ver if you are behind this. se o Senhor está por trás dessa instrução. Suddenly, E do nada, the officer that was so mad aquele oficial que estava tão bravo comigo, looked at me ele olhou para mim and said, "Why are you going to Seattle?" e ele disse assim: por que você está indo para Seattle? And I said, "Because my pastor sent me to help a man of God." E eu disse: é porque o meu pastor me enviou para lá para ajudar um homem de Deus naquela cidade. And then he asked me a weird question. E aí ele me fez uma pergunta muito estranha. He said, "Are you born again?" Ele disse: você é nascida de novo? An immigration officer normally doesn't ask that. E geralmente você tem que entender que um oficial da imigração não faz esse tipo de pergunta, né? And I said, "Yes, sir, I'm born again." E eu disse: sim, senhor, eu sou nascida de novo. And he said, "I used to be a pastor, E ele disse assim: eu costumava ser um pastor, but I got divorced mas eu me divorciei and my church kicked me out. e a minha igreja me chutou para fora. I lost my Eu family perdi a minha família and now I am here." e agora eu estou aqui. And something pinched me from E the back. algo me empurrou para fora da minha cadeira. And I went straight to his desk. E eu fui direto para a mesa dele. And I pointed a finger. E eu apontei o dedo. And I said, "Sir, E eu disse: senhor,
The work that God began in your life, A obra que Deus começou na sua vida, He is faithful to complete it. Ele é fiel para completar. He is not done with you. Ele ainda não acabou com você. And he started to E cry. ele começou a chorar. He grabbed my visa. E ele pegou o meu visto. He stamped it. Ele pegou e carimbou meu gave passaporte. it back to me. Ele devolveu para mim. And he said, Seattle is E waiting ele for disse: you. vá, Seattle está esperando por você. In that moment, Naquele momento, I looked at this book eu olhei para esse livro. and I said, what is this? E eu disse: o que é isso? What is this book O que é esse livro? that even the borders obey? Que até as fronteiras obedecem. Another time, Em um outro momento, my pastor said, meu pastor disse: I want you to go to a conference eu quero que você vá para uma conferência in Texas. lá no Texas. I said, Pastor, E eu disse: pastor, I still don't have my visa. eu ainda não tenho meu visto para os Estados And he Unidos. said, E ele disse: go anyway. vá de qualquer forma. This time we went by land. Dessa vez eu estava indo pela terra, We were about de carro. 15 people Nós éramos mais ou menos 15 from the pessoas church. da igreja. We came to a city E nós chegamos até uma cidade and we stopped there. e paramos ali. And then they helped us to go to the border. Então eles nos ajudaram a chegar até a fronteira com os Estados And we Unidos. lined up. E nós estávamos ali em uma fila. And I was the last one. E eu era a última na fila. And I said, here I go again. E eu disse: aqui vou eu novamente. And I put my expired passport E eu peguei meu passaporte vencido and my expired e visa meu visto vencido, inside of my Bible. coloquei dentro da minha Bíblia. When it was my turn, Então era a minha vez na fila. I opened my Bible Eu abri a minha Bíblia and I gave him my e papers. dei os meus documentos para eles. And he started screaming. E ele começou a gritar comigo. He said, what is this? E ele disse: o que é isso? Did you know this is expired? Você sabia que o seu passaporte está vencido? I said, yes. Eu disse: sim. I am sorry, Sinto muito. but my pastor needs me in Texas. Mas o meu pastor precisa de mim lá no Texas. And I need you to let me in. E eu preciso que você me deixe entrar nos Estados Unidos. Please. Por favor. And he was very mad. E ele ficou muito bravo. They got me out of the line. E eles me tiraram para fora da fila. And a short man from the back E um homem baixinho que estava lá no fundo, came ele veio até mim. and said, what's E ele happening? disse aqui: o que está acontecendo aqui? And the officer said, E aquele oficial que estava na minha frente This disse: woman essa mulher aqui is trying to go está tentando ir because her pastor sent her. porque o pastor dela enviou ela. I don't care. Eu não me importo com isso. She doesn't have the right papers. Ela não tem os documentos necessários. And the short man, E aquele homem baixinho, he looked at me ele olhou para mim. and he said, what is going on? Ele disse: o que está acontecendo? And I said, I know E eu disse: eu sei God wants me in Texas. que Deus me quer lá no Texas. My pastor sent me Meu pastor me enviou and I need your help e eu preciso da sua ajuda to go in. para entrar nos Estados Unidos. And he looked at me E ele olhou para mim, and he looked at the lady e ele olhou para a mulher, and said, did you hear para o her? oficial. Você ouviu ela? God needs her in Texas. Deus precisa dela lá no Texas. Let her in. Deixe que ela entre nos Estados Unidos. And they let me in. E eles me deixaram entrar. Oh, Pastor Anna, Ah, pastor Ana, make an altar call. faça então uma linha de oração aqui, Anoint ó. us with oil Nos unja com óleo, so we can all go to the United para que States todos nós possamos ir para os Estados Unidos então, without visas. sem vistos. The key A chave was not the visa. não era o visto. The key A chave is that my pastor é que o meu pastor sent me. me enviou. If your pastors call you Se o seu pastor te chamar in the middle of the day, no meio do dia, do you answer? será que você atende essa chamada? Because I know of people. Porque eu conheço pessoas. Pastor Maida, have you heard this? Pastora Maida, talvez você já tenha ouvido isso. That you say, I need you to do this. Pessoas que você disse assim: eu And they preciso que give você you- faça isso. And they give you a very spiritual answer. E eles te dão uma resposta muito espiritual. Let me pray about it. Me deixa orar primeiro a respeito disso. Wow!
Nossa! You have spiritual people here too? Vocês têm pessoas espirituais assim aqui também? I'm going to tell you something you're not going to like. Eu vou dizer algo a você e eu acho que você não vai gostar. But when my pastor gave me an instruction, Mas quando meu pastor me deu uma instrução, I did not need to pray about eu it. não precisei nem orar a respeito disso. Because I knew Porque eu sabia that my pastor was a man of God. que o meu pastor era um homem de Deus. He prayed about it. Ele orou já a respeito daquilo. I just need to obey. Eu precisava só obedecer. I'm going to teach you a very important phrase I teach around the world. E eu vou te ensinar uma frase muito importante que eu ensino ao redor de todo mundo. When I receive an instruction from my pastor, Quando eu recebo uma instrução do meu pastor, I said, eu Yes, digo, sir. sim, senhor. do you want to practice? Será que você quer treinar comigo? If Pastor Maida gives you an instruction, Se a pastora Maida te der uma instrução, your answer would be, a sim, sua senhora. resposta vai ser sim, senhora. If Pastor Giovanni gives you an Se o instruction, pastor Giovanni te der uma instrução, you said, sim, você senhor. vai dizer o quê? Sim, senhor. See, the alleluias start to go Os down. aleluias começaram a diminuir. I was working one day, Eu estava trabalhando um dia, and my pastor called me, meu pastor me ligou and he said, are you working? e ele disse assim, você está trabalhando? And I said, yes, sir, Eu I'm falei, working. sim, senhor, estou trabalhando. I was working at Four Seasons, Eu estava trabalhando na rede de hotéis Four Seasons, a 5-diamond hotel. que é um hotel 5 estrelas. I had a very good job. Eu tinha um trabalho maravilhoso. And he said, I need you to come right now. E ele disse assim, eu preciso que você venha agora. And I said, right now? Eu falei, agora? He said, yes, right now. Ele disse, sim, agora. I need you to go to the airport. Preciso que você corra para o aeroporto, There's a couple coming porque tem um casal chegando that speak English. que falam inglês. They will have a tour of the ministry. E eles vão ter um tour aqui, eles vão dar um tour aqui And no we don't have ministério. anybody to translate. E eu não tenho ninguém para traduzir para So espanhol I para need you at eles. the airport right now. E eu preciso de você lá no aeroporto agora. Yes, sir. Sim, senhor. So I hang up the phone Então eu desliguei o telefone, and I go to my boss fui até o meu chefe and I said, I need to go home. e eu disse, eu preciso ir para casa. Not home, sorry. I Não. need to go. Eu preciso ir, não para casa. And he said, you cannot go. E ele disse, você não pode It's ir. not time to go. Não é hora para você ir And I said, ainda. I know. Eu falei, eu sei. But my pastor needs Mas o me. meu pastor precisa de mim. I don't care. Não me importa. You have to stay. Você tem que ficar aqui. And I said, I'm sorry, sir. Eu falei, sinto muito. I need to go. Mas eu preciso ir. And he said this. E ele só disse assim, Are you ready? você está pronto? If you leave, Se você sair, you will be fired. você vai estar demitida. How many of you put the job first Quantos de vocês aqui será que colocam um emprego primeiro, and then the kingdom? e então o reino? Don't raise your hand. Não levante a sua mão. If I lose my job. Se eu perder o meu emprego, And I said, I understand. e eu disse, eu entendo. And I left. E eu peguei e saí. On my way to the bus, E enquanto eu estava caminhando para o ônibus, I was shaking. eu estava tremendo. I said, meu Deus, E eu disse assim, meu Deus, I'm going to lose my eu job. vou perder meu emprego. But I already said yes. Mas eu já tinha dito sim. Yes to the Lord first. Sim ao Senhor primeiro. Yes to the Lord first. Sim ao Senhor primeiro. Yes to the Lord first. Sim ao Senhor primeiro. And I said, if I lose my E job, eu disse, se eu perder o meu emprego, it's your responsibility. é a sua responsabilidade, Senhor. Because when you obey, Porque quando você obedece, you become God's você responsibility. se torna então a responsabilidade de If you Deus. don't obey, Mas se você não obedecer, it's your responsibility. então é sua responsabilidade. God starts in the point of your obedience. Deus começa no ponto da sua obediência. That's where it starts. É ali que ele começa. So I was at the bus Então eu estava no ônibus telling myself, e eu estava dizendo a mim mesma, I don't have a job. eu não tenho um trabalho, I don't have a job. eu não tenho um trabalho. And the phone rang. E de repente meu telefone toca. And it was my boss. E era o meu chefe. And he said, Anna, E ele disse assim, Ana, where are you going? aonde você está indo? To the airport. Eu disse, para o aeroporto. He said, did you go without eating food? E ele disse assim, você está indo sem ter comido nada?
I said, yes, sir. Eu disse, sim, senhor. He said, I am sending you a pizza to the airport E right ele now. disse, eu estou mandando para você uma pizza lá no aeroporto agora. Eat Coma and see you tomorrow. e vejo você amanhã. What is the key? O que é a chave? Say yes. Dizer sim. 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 When your pastors give you an instruction, Quando seus pastores te dão uma instrução, say yes. diga sim. And let's see what E happens. vamos ver o que acontece. One day my pastor tells me, E aí um dia o meu pastor veio e me disse, we need you in church more. nós precisamos de você mais aqui na igreja. I need you to work less. Preciso que você trabalhe menos. Ask for a part-time job. Peça agora por um emprego só de meio período. I asked him for seasons, E aí eu fui lá no hotel onde eu trabalhava e falei com eles. and they said no. E eles falaram, não, We don't offer part-time jobs. nós não oferecemos aqui empregos de meio período. I told my pastor, E eu disse isso ao meu and my pastor. pastor said then, E meu pastor disse assim, então, find another job. encontre outro trabalho. So I quit my job, Então eu fui lá, pedi demissão do meu and I emprego. went to look for a part-time E job. aí eu comecei a procurar então um emprego de meio período. But I loved my job. Mas eu amava tanto o meu trabalho. I love working there, Eu amava trabalhar lá. but I love the kingdom more. Mas eu amava mais o reino de Deus. It's easy to love God inside of the church, É muito fácil amar a Deus aqui dentro da igreja. but God will always test you Mas Deus sempre vai te testar with the things you love. com as coisas que você ama. Say yes. Diga sim. Let's see what God can Vamos do. ver o que Deus pode fazer. But I've never seen someone become poor Mas eu nunca vi alguém se tornar pobre through obedience. através da obediência. I've never seen someone Eu fail nunca vi alguém falhar through obedience. através da obediência. I've never seen anybody Eu nunca vi ninguém to tell God, dizer a Deus, I am ruined eu estou arruinado because I obeyed. porque eu obedeci ao Senhor. I have never seen Eu nunca vi the righteous forsaken o justo desamparado or his seed e nem a descendência dele begging for bread. mendigar o pão. Seek ye first the kingdom of Busque em God. primeiro lugar o reino de Deus. Seek ye first the kingdom of Busque em primeiro God. lugar o reino de Deus. Seek ye first the kingdom of Busque em primeiro God lugar o reino de Deus and all his e righteousness toda a sua justiça and everything you e need todas as coisas que você precisa will be added unto vão ser you. adicionadas a você. So I moved to another job Então eu me mudei para outro trabalho and I was sad, e eu estava muito triste, but I was obeying. mas eu estava obedecendo. And suddenly I received a phone call in my house. E do nada eu estava na minha casa e recebo uma ligação. And it was the director of Four Seasons, the hotel where I worked. E era o diretor daquele hotel que eu trabalhava antes, o Four Seasons. And he says, E ele I disse- heard you quit. E ele disse assim, eu ouvi falar que você se demitiu. I said, yes, sir. E eu disse, sim, senhor. I needed a part-time Eu precisava de um emprego em meio período, because my church needed me. porque a minha igreja precisa de mim. And he said, your church. Ele disse, a sua igreja de novo. Always your church. Sempre a sua igreja, né? And I said, yes, E sir. eu disse, sim, senhor. And he said, do you know E ele disse, você sabia how many employees we have? quantos empregados nós temos aqui? We have about 360. Nós temos em torno de 360 empregados. I said, yes, sir. Eu disse, sim, eu sabia He disso. said, do you know how many have a part-time job? E ele disse assim, você sabe quantos deles têm um emprego de meio período? I said, no. E eu disse, não. He said, nobody. Ele disse, ninguém. But I am calling you today Mas eu estou te ligando hoje to let you know para fazer você saber you will be the first one. que você vai ser a primeira. Starting tomorrow, Começando amanhã, you will have a part-time você job vai ter um emprego de meio período in this hotel. nesse hotel. And And- and your paycheck will not change. E o seu salário não vai mudar, vai permanecer integral. Tell the person next to you, Diga para a pessoa do seu lado, if you obey this book, se você obedecer esse livro, you will never be the same. você nunca mais será o mesmo. Can I tell you one more testimony? Será que eu posso te contar só mais um testemunho?
What is the goal tonight? Qual é o nosso objetivo nessa noite? I came all the way from Texas Eu vim lá de longe, do Texas, to invite somebody here para convidar alguém aqui, to get closer to them, para ficar mais próximo deles, to value them, para valorizá-los, to honor them, para honrá-los, to listen. para ouvi-los. Your miracles, Os seus milagres, your dreams os seus sonhos are behind their mouth. estão por trás da boca deles. Pastor Maida, Pastora Maida, I don't know you, eu não te conheço, but the Lord is going to send people to heal your heart. mas Deus vai mandar algumas pessoas para curar o seu coração. There will be a new team Vai haver uma nova equipe arising se levantando, because the expansion of your ministry porque a expansão do seu ministério requires requer a new level of a team. um novo nível, uma nova equipe. And you E você will never have to beg them. nunca vai ter que implorar a eles. They will say yes Eles vão dizer sim, very fast. muito rápido. The expansion of your A ministry expansão do seu ministério requires requer a new team. uma nova equipe. A team Uma equipe that will understand your value. que vai entender o seu valor. And God is bringing you E that. Deus está trazendo isso para você. Be encouraged. Seja encorajada Be hoje. encouraged. Seja encorajada. Be encouraged. Seja encorajada. Amen. Amém? Amen. The greatest dream of my heart O maior sonho do meu coração was to know my Father. era conhecer o meu pai. Just like children had the dream of meeting Prince Charming. Assim como as crianças, principalmente as meninas, elas têm o sonho de conhecer um príncipe encantado. My dream was to meet my dad. O meu sonho era conhecer o meu pai. I tried different ways Eu tentei várias formas diferentes, and it didn't work. mas nenhuma funcionou. One day, E um dia, my pastor gave me meu pastor a very difficult me instruction. deu uma instrução muito difícil. He said, Anna, Ele disse assim: Ana, I'm making the story short. eu estou encurtando muito a história para He said- poupar tempo. Bishop Dennis Leonard Ele disse assim: o bispo Dennis Leonard would like you to come to Denver gostaria que você fosse até Denver, nos Estados Unidos, and stay there with him. e que você ficasse lá com ele. And I said, I don't want to leave. E eu disse assim: pastor, mas eu não quero sair daqui do México. You are my pastor. Eu falei: o senhor é o meu pastor. This is my church. Essa aqui é a minha igreja. This is my home. Essa aqui é a minha casa. I am one of the few Mexicans Eu sou uma das poucas mexicanas that wants to stay in que Mexico. quer ficar aqui no México. And he said, E ele disse: maybe this is God. talvez isso seja Deus. Let's experiment. Vamos testar? Sometimes pastors, Algumas vezes, pastores, they want to hear eles querem ouvir the prophetic voice. aquela voz profética. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. The Lord is moving you now. O Senhor está te movendo agora. And we shake. E nós trememos muito. And then we say, oh, it's God. Então a gente para e diz assim: ah, eu acho que é Deus então. My pastor didn't talk to me like that. Mas o meu pastor não falou comigo dessa forma. There was no music, Não tinha nenhuma música, no people. não tinha ninguém ao redor. We were in a plastic chair on the bottom of the platform. A gente estava numa cadeira de plástico ali no pé do palco. He had a white t-shirt Ele tinha uma camiseta branca and sandals. e estava de chinelos. And he said, E ele só olhou para mim e disse: let's experiment. vamos testar? I felt like a rat lab. Eu me senti igual um rato de laboratório. No music, Sem nenhuma música. no angel, Sem nenhum anjo aparecendo. no shaking, Sem ninguém tremer. no prophetic voice. Sem voz profética. Just an instruction Só uma instrução from my precious pastor. do meu precioso pastor. And I said yes. E eu disse sim. And I left E eu saí. my country. Eu saí and do my meu país, job, saí do meu and trabalho, my church. saí da minha igreja And I was sent e eu fui enviada to Denver, Colorado. para Denver, nos Estados Unidos, From the Colorado. beach
from the beach to the snow. Eu saí da praia lá no México e fui lá para neve nos Estados Unidos. Ui, very hard. Muito difícil essa mudança. When I got to Denver, E quando eu cheguei lá em Denver, the pastor o pastor, hired a lawyer to get me papers. ele contratou um advogado para conseguir documentações para mim, And the documentos. lawyer started to ask questions. E aquele advogado começou a fazer várias perguntas para mim. And he said, why is your last name E Sweet? ele perguntou assim, por que o seu sobrenome é Sweet? I said, because my father is an American. E eu disse assim, é porque o meu pai é He said, americano. oh, Ele falou assim, he can give you papers. então tá tudo certo, ele pode I te said, dar nacionalidade, "No." documentos. Eu falei, não, Because I don't know my father. porque eu não conheço o meu pai. He left when I was born. Meu pai me abandonou assim que eu nasci. Oh, let's find him. Não, vamos encontrá-lo. Let me write down all his information. Deixa eu escrever aqui todos os dados do seu pai. I don't have Eu information. falei, eu não tenho nenhuma informação I only dele. know his name. Eu só conheço o nome dele. Samuel É Samuel John John Sweet. Sweet. What part of the United States could he be? Em que parte dos Estados Unidos você acha que ele mora? I don't know. Falei, eu não tenho a menor When was he ideia. born? Aonde ele nasceu? I don't Eu know. falei, eu não tenho a menor ideia. Where did he work? Aonde ele trabalhava? I don't know. Falei, eu não sei. He said, oh no, it's too hard. Ele falou, não, essa situação sua tá difícil demais. Let's do a work visa. Então vamos tentar um visto de trabalho para você. Okay. Falei, tá bom. But somebody overheard the conversation. Mas alguém que estava ali na igreja ouviu aquela conversa. Another employee of the church. Um outro empregado lá da igreja. And he came E aí ele veio. and he said, Anna, Ele disse assim, Ana, can I help you find your father? posso te ajudar a achar o seu pai? And I said, no. Eu falei, não. Have you ever had a dream Será que você talvez já teve um sonho na sua vida that was so hard que era tão difícil that you already forgot? que você já tinha até esquecido? Somebody here has a dream Alguém aqui teve um sonho that you dig the hole que você foi lá e cavou um buraco and you put the dream e in você there colocou o sonho lá dentro daquele buraco and you dig the hole back. e você foi lá e colocou terra em cima. That was my dream too. Esse era o meu sonho para mim. And he said, let me try. Ele disse, não, então deixa que eu tente. I said, okay. Eu falei, tá bom, vai lá. He asked me for information. E ele me pediu as informações que eu I tinha. said, I don't have Eu falei, eu information. não tenho nenhuma informação. Only his name. Tudo que eu tenho é só o nome dele. He said, okay. Ele falou, tá bom então. He came back a few days E aí, later alguns dias mais tarde, ele voltou para mim with a list of about 200 names com uma lista de uns 200 nomes that matched my father's name. que batiam com o nome do meu pai. And I said, what am I going to do? E eu falei, o que eu vou fazer com uma lista dessa de 200 Am I nomes? going to go to the United States knocking on doors? Será que eu vou rodar o país inteiro, os Estados Unidos, batendo de porta em porta para And he achar said, ele? no. Ele falou, não, espera. Pay attention to this address. Ele falou, presta atenção nesse endereço aqui ó, que eu circulei. He said, Anna, Ele falou, Ana, this address esse endereço aqui que eu circulei is 5 minutes away from this building. é só a 5 minutos de distância desse prédio onde nós estamos. I said, that's not possible. Eu falei, não, isso não é possível. He said, but you should go and Ele try. falou, você tinha pelo menos que ir lá e tentar. So on Sunday, Então, num domingo, after church, depois do culto, I went to that address eu fui até aquele endereço. and I rang the bell. E eu fui lá e toquei a campainha. And a wonderful man E um homem maravilhoso, that looks exactly like que me parece exatamente como eu. opened the door. Ele abriu a porta And I said, e eu disse, are you Sam Sweet? você é Sam Sweet? And he started to E shake. ele começou a tremer. And he said, no, Ele disse, não, I am Sam Jones. eu sou Sam Jones. I said, oh, Eu falei, ah, sim. okay, Ok, então. thank you. Obrigado. But I went to the neighbor's house. E aí eu fui até a casa do vizinho. And I asked the neighbor, E aí eu fui e falei pro vizinho assim, I said, could you tell me who lives in that house? será que você conseguiria me dizer quem mora naquela casa ali? And she said, yes, Ela disse, sim, Sam Sweet. é o Sam Sweet. I said, oh. Eu falei, ah, sim. And I was walking to the car E eu estava então já andando em direção ao meu carro. and I was telling the E Lord, eu estava dizendo ao Senhor, if this is the only thing you wanted me to experience, Senhor, se isso for a única coisa que o Senhor queria que acontecesse, I'm satisfied. eu já estou satisfeito. I've seen my father. Eu já vi o meu pai. And he said, I'm not done. E o Senhor disse então, eu ainda não acabei. Go back. Volte lá. So I went back Então eu voltei lá
And my father was standing behind the screen door E meu pai estava ali por dentro daquela tela, era uma portinha de tela, with his head like this. com a cabeça dele para baixo assim. And I stayed in the grass area E conforme eu estava ali no gramado, na frente da casa dele, and I just asked, "Are you my father?" e eu só peguei e gritei para ele assim: "Você é o meu pai?" He said, "Yes." E ele disse sim. And I said, E eu disse: "I'm not here to ask you questions. "Eu não estou aqui para te fazer nenhuma pergunta. I am not here to ask you for anything. Eu não estou aqui para te pedir nada. I'm here to tell you that Jesus took care of me. Mas só estou aqui para te dizer que Jesus tomou conta de mim. And I'm here to ask you, E eu estou aqui para te pedir: would you give me the opportunity será que você me daria a oportunidade to love you de te amar for the rest of your life? pelo resto da sua vida? Would you come Será que você poderia vir and give me my first kiss e me dar o meu primeiro beijo and my first hug e o primeiro abraço in 27 em years?" 27 anos de vida? And he came out E aí ele saiu daquela and porta he hugged e me ele veio e me abraçou and kissed me e ele me beijou and we stayed hugging e nós ficamos ali abraçando for a very long time. por um tempo enorme. And I ask you this, family. E eu te faço uma pergunta agora, família. Where was my father? Aonde está o meu pai? My father was Meu pai estava behind the instruction por trás da instrução of my pastor. do meu pastor. I wonder how many things E eu fico imaginando quantas coisas you have not experienced você ainda não viveu because you keep saying no. porque você continua dizendo não. I wonder how many things Eu fico imaginando quantas coisas are limiting you estão te limitando because you have not seen porque você ainda não viu who you have. quem você tem aqui. Today, Hoje, I pray eu oro that God would open your eyes para que Deus abra os seus olhos, and that you see para que você possa ver that your pastors que os seus pastores, were sent by God eles foram enviados por Deus to equip you para te preparar, para te so that you equipar, can reach places, para que você possa alcançar so that you lugares, can be where He para wants que you to você be. possa ser quem Ele quer que você seja. I didn't ask my father for anything, Eu não pedi nada para o meu pai, but later on, mas mais tarde, my father called me meu pai é que me ligou and said, "How are you in the United e ele States? disse: como você está aqui nos Estados Unidos? Can I help?" Será que eu posso te ajudar de alguma And I forma? said, "Yes." E eu disse sim. And through my father, E através do meu pai, I became a eu citizen. me tornei uma cidadã americana. And I was able to do God's work in the United States. E aí então eu fui capaz de fazer a obra de Deus ali nos Estados Unidos. And now I can be here with you. E aí eu pude então estar aqui com vocês. Why? Por quê? Because dreams come true Porque sonhos acontecem when you say yes to God quando você diz sim a Deus through the voice of your pastor. através da voz dos seus pastores. Starting today, Começando hoje, a partir de hoje, look deep in your heart. olhe bem profundo no seu coração. Some of you are going to have to go apologize. Alguns de vocês vão ter que ir até e pedir perdão. You don't have to go ask them, "Give me an instruction, give me an Você não instruction." tem que ficar correndo para eles e falar assim: me dá uma instrução, me dá uma instrução. They are too busy for Eles that. estão muito ocupados para ficar fazendo isso com você o Just tempo be todo. ready. Só esteja pronto. Just be ready. Só esteja pronto. And have your pastors on speed dial. E tenha os seus pastores na descagem rápida do seu celular. And when the phone rings, E quando o seu telefone tocar, answer the phone. atenda o telefone.